Paz do Senhor Jesus, falar no nosso módulo aí de teologia, agora sobre disciplina. Nós estamos aí falando a respeito da doutrina da igreja e nessa sequência de aulas nós temos falado como é que se torna membro, se este membro pode ser excluído, sair do rol de membros, forma de governo da igreja. E agora a gente vai estar falando aí a respeito da disciplina, tá bom? Página 30, para quem tem aí um material físico, tá bom? A disciplina existe para manter a igreja dentro da santidade e pureza apostólica. A disciplina deve ser de acordo com a ofensa. E há dois tipos de ofensa, tá bom? Relatadas aí em Mateus 5, 23, 24, aquele texto que fala a respeito de que se você está indo ao altar do Senhor deixar uma oferta e você tem algo contra alguém, então você deve se retratar com esta pessoa, tá bom? Então olha só, Jesus, ele ensinou muito sobre o perdão, e ele, Jesus, sendo o Senhor, Filho unigênito, o Rei da Glória, ele nos perdoou. Então Jesus, ele orienta para que a pessoa, que principalmente nesse ato se coloque como um ato de adoração, esta pessoa, ela resolva a sua questão para com o seu irmão, tá bom? Mateus 18, 15 e 17, aí vai falar a respeito daquela questão de que um irmão ofende o outro e aí há uma conversa, não é? E aquela pessoa fica resistente, aquela pessoa não quer, ela ofende e ela não quer se retratar. E aí, uma situação como esta, onde há aí uma discórdia, a Bíblia fala que esta pessoa que procurou este irmão e ele ficou resistente, deve levar mais 2 ou 3 testemunhas. Para que isso? Levar as 2 ou 3 testemunhas? Primeiro, para que porventura mais de uma pessoa envolvida haja aí um consenso, haja uma restauração, que isso aí é o que é o primordial, tá? Segundo, para um bom andamento no relacionamento das pessoas, estas testemunhas, elas irão dar ali a sua fala a respeito do que um tentou e o outro ficou resistente, não houve um acordo, não houve uma reconciliação. Isso daí é importante por qual motivo? Principalmente nos dias de hoje, onde há muita mentira espalhada, há muita coisa dita, não é? Muita coisa solta, até mesmo nas redes sociais, coisas que são faladas, pessoas são rotuladas, um disse, me disse. Isso aí, olha, é uma forma inclusive da igreja permanecer em uma questão de santidade e permanecer numa saúde de relacionamento, tá bom? Então, Mateus 18, 15, que aí é o que são aquelas ofensas particulares, tá? Ofensa que deve ser tratado no particular. Ofensa de um irmão para com o outro, desajustes, então, envolvimento de poucas pessoas. E a gente tem aí também a ofensa pública, tá? Que eu separei aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1, diz assim, é relatada frequentemente que há fornicação entre vós, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios é mencionada, que alguém possua a mulher de seu pai. Então isso aí era o pecado que o apóstolo Paulo tomou conhecimento na igreja em Corinto, e agora o apóstolo Paulo, ele está dando aí, com a sua autoridade apostólica, qual é a
resolução para isso, tá? Então, olha só, frequentemente a fornicação, então, pecado aí, frequente, e aí o pecado, o apóstolo Paulo deu nome, mencionado, que é uma relação de uma pessoa com a mulher do pai. E ele aí até disse que nem mesmo entre os gentios, olha, a coisa estava tão séria, tão horrorosa, tão horrenda, que o apóstolo Paulo disse assim, olha, na igreja está horrível, tão feio esse pecado, que nem mesmo no mundo ocorre isso, tá? Passado aí 2000 anos ou mais, a gente percebe que agora, nos dias em que nós vivemos, possa ocorrer que tais coisas estejam ocorrendo, tomara que não, mas no planeta Terra, com a imensidão de igreja, como as coisas andam, não é? E aí é um tipo de pecado que, além de estar ferindo muitas pessoas, não é? O teor do que ocorreu era algo muito grave. Então, olha só, e vós estáis convencidos e não vos haveis entristecidos para que fosse tirado do meio de vós, o que fez esta ação. Pois eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se estivesse presente, a respeito daquele que fez tal ato. Em nome do Senhor Jesus Cristo, reunindo-vos e o meu espírito com o poder do Senhor Jesus Cristo. O tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, Paulo, ele estava aí dando o seu parecer de que o tal membro que estava cometendo este ato, não é? Era membro da igreja em Corinto, que ele então fosse excluso da igreja, que ele fosse retirado do convívio da igreja. E aí Paulo disse, nessa questão, ser entregue a Satanás, é justamente que, uma vez que esta pessoa, ela perdeu o temor ao Senhor, perdeu o temor no relacionamento com as pessoas, feriu gravemente o seu pai, feriu a honra, feriu a dignidade, um pecado que estava ali escandalizado dentro da igreja em Corinto. Então Paulo achou esta alternativa e ainda tendo a esperança de que esta pessoa, uma vez fora, porque não havia arrependimento, não havia mudança de vida, estava cometendo um ato gravíssimo. Esta pessoa fora iria padecer de sofrimentos e, porventura, com estes sofrimentos, sem estar debaixo daquilo que é a proteção de Jesus plena, passou a estar numa permissão. E ele sai do convívio da igreja. E aí, no caso, esta pessoa que foi exclusa da igreja em Corinto, iria e deve ter sofrido, porque a Bíblia depois não vai relatar qual é o futuro desta pessoa, mas a Bíblia fala que ele era para ser excluso. E assim, de alguma forma, fosse salvo, não é? Então, chegasse algum dia ao arrependimento. Entenda o seguinte, com todo o amor cristão, com toda a organização, com toda a fala espiritual, se aquela pessoa estava cometendo tal ato, e a Bíblia ainda fala aqui no verso 1 que era frequente, certo? E esta pessoa não havia se voltado para Deus, que é o termo mais correto de arrependimento, é voltar-se para Deus, é o teshuvar, que é voltar-se para o Senhor, voltar-se para o descanso do Pai. Essa pessoa não fez isso. Então, o apóstolo Paulo, com a sua autoridade, ele excluiu tal pessoa e esta exclusão tornou-se pública. Tornou-se pública. Aí deixa eu te falar, hoje nós estamos no ano 2024 e no curso teológico, não só o semipresencial, mas online, há pessoas que estão fazendo de liderança, pastores, pessoas que amanhã serão
efetivos em cargo de liderança, autoridade, uma exclusão de um membro, você tem que estar explícito ali no estatuto da igreja, tá bom? Tem que estar explícito. Por quê? Porque somos espirituais, temos a Bíblia como base, temos a Bíblia como fundamentação, mas, além de nós termos isso, nós estamos no campo terreno. E no campo terreno existem leis vigentes, existem leis que são atuantes e, como eu tenho um aluno que é até fora do Brasil, na localização que se está, tem que se observar qual é a lei vigente para que você esteja aí amparado, para não ter dor de cabeça, tá bom? Na sua igreja tem um corpo jurídico, tem um advogado, tem uma pessoa conhecedora, ou se não tem, busque, procure ajuda para elaborar um estatuto, para elaborar como é que é a aceitação de membros, como é que se faz a exclusão de membros, quais são as condições, os motivos, os porquês. Aqui nas Escrituras Sagradas, em primeira carta aos Coríntios, isso aí, por exemplo, uma permanência desta pessoa que não estava se arrependendo, desta pessoa que estava cometendo um ato tão grave, e esta pessoa, ela, pelo seu ato, sem correção, poderia fazer com que uma outra pessoa olhasse aquilo e acabasse sendo influenciado por tal ato, entende? E ainda mais nos dias de hoje, muitas e muitas pessoas são influenciadas por várias coisas, por qualquer vento, por qualquer direção, por qualquer tendência, por qualquer modismo de pecado, tá? Muitas pessoas são influenciadas, então as influências, elas estão trabalhando aí na mente das pessoas. Influências boas e influências más. E por detrás dessas influências más, o inimigo ele se aproveita, ele tira vez. Então muitas pessoas podem, por algum outro motivo, não só nessa esfera aqui de pecado, de fornicação, de pecado sexual, mais na frente aí vai se falar de pornografia, lá no verso 10 da primeira carta aos Coríntios. Então, assim, a pornografia, o apóstolo Paulo está sendo claro a respeito disso. Então, a conduta destas pessoas, elas tomaram aí uma disciplina e ela se tornou pública. E no caso desta disciplina aí, ela passou a ser a exclusão desse membro, tá bom? A palavra disciplina, ela vem da ideia do ensino, da correção, tá? E aí, a gente tem aí 3 abordagens sobre a disciplina. A primeira, formativa, o crente recebe através do ensino, nos cultos de doutrina, escola dominical, estudo bíblico, congresso, uma pregação. Nós somos orientados a respeito das Escrituras Sagradas. Isso daí vai trabalhando na vida de cada um de nós a respeito do que é, o que não é, os cuidados, as vigilâncias, o erro, o pecado que tão de perto nos arrodeia, correto? Temos a disciplina corretiva, que visa corrigir o pecado e deve ser feito com amor, olhando por si mesmo. A gente tem que ter um certo cuidado, tá bom? A disciplina corretiva tem que ser com amor, é uma correção com amor, procurar que a pessoa seja restaurada, procurar compreender a fraqueza da pessoa naquela área, ou que seja muitas áreas, entende? É um assunto que merece uma reflexão, até porque muitas pessoas se acham muito espiritual e acima do pecado. Muitas pessoas. E aí são pecadores do mesmo jeito, tá? Também não dá uma legalidade para que a gente também saia pecando, mas muitas vezes falta empatia no meio do povo de Deus. Falta empatia, falta segunda chance, terceira chance, quarta chance, quinta chance.
Eu olho muito para a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, a forma que o pai age. A forma que o pai age ali é um referencial, tá bom? Então, muita gente aí, ela rotula, tá? Eu em algumas ministrações a respeito da vida do rei Davi, que pecou muito, como todo ser humano peca muito. Eu não acredito que tenha ser humano que peque pouco. Todo ser humano peca muito. Então, assim, o rei Davi cometeu vários pecados e eu, em algumas ocasiões, eu via o pessoal meio revoltado a respeito de Deus ter até nominado Davi como um homem segundo o seu coração. Entende? Então, olha só, é uma questão que deve ser vista, tá? Jesus veio para os sãos? Não, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para trazer cura, não só física, mas a cura na alma, e ele veio para trazer uma cura espiritual, que é uma libertação do pecado. Agora, se a pessoa caiu, caiu de novo, caiu duas, o papel nosso é ser cristão, é levar o amor de Cristo, tá bom? Terceiro, punitivo. Trata-se de uma cirurgia para que o câncer não se propague, que era o caso aqui da igreja em Corinto, tá? A saúde da igreja não pode ser afetada, e isto acontece quando há escândalos ou ofensas públicas. Então, é um caso extremo, doloroso, difícil, que eu confesso que espero que não haja esse tipo de situações no mundo inteiro, dentro das igrejas, mas porventura, havendo, se não pune, pode se alastrar dentro da igreja, pode levar a igreja à ruína, tá bom? Por não punir, não, muitas vezes, excluir aquela pessoa. E lembrando a você, dá uma olhadinha, você é líder, você é pastor, dá uma olhadinha no estatuto da sua igreja, refaça ele, consulte um departamento jurídico para que esteja equiparado aí com as leis vigentes, sem ferir as escrituras sagradas, tá bom? Por quê? Porque muitas vezes você vai lá, exclui o membro, uma hipótese. Aí você vai lá na rede social e começa a esculhambar o membro, né? Tem motivo para ir para a rede social? Não tem, é algo tratado na igreja, tá? Algo tratado ali na sua assembleia. Aí você vai para a rede social, ou sai, aí daqui a pouco você toma um processo, não é? Aí responde um processo na terra, excluiu de maneira correta, mas está respondendo o processo, vai ter dor de cabeça. Então, tenha todos esses cuidados, tá bom? Aqui no finalzinho vai falar a respeito que a igreja se inspirou na sinagoga, porque assim, a sinagoga já tinha esse hábito, esse costume, advindo de onde? Das escrituras sagradas, velha aliança, velho testamento, entende? Então assim, o exemplo da lei de Moisés, Deuteronômio 17, Deuteronômio 19, Êxodo 20. Então assim, inclusive na época de Moisés, ele julgava a causa das pessoas, e o seu sogro, quando lhe deu o conselho ficou bem conhecido na Bíblia, que levantasse mais líderes para julgar a causa das pessoas, entende? Então ali eles eram levantados como juízes das causas das pessoas. Então, se porventura há algo entre você e mais uma pessoa na igreja, chame o pastor, converse com ele, senta os dois e o pastor, fale os dois e deixa o pastor, que é a autoridade, tomar a decisão e acate a decisão. Porque eu quero finalizar isso aqui dizendo o seguinte: hoje nós vemos uma sociedade onde muitas pessoas promovem a autopunição. Então ele não gosta e não quer que o pastor lhe corrija, então ele vai lá e ele mesmo se corrige. Ele sabe que está errado e poderia até ser excluso da igreja, ele vai lá e ele se exclui da igreja e depois sai falando da igreja, sai falando do pastor. Então você vê que a Bíblia, ela é perfeita nas suas orientações, nos seus cuidados, na sua forma, no seu zelo, no bom andamento da igreja terrena e espiritual. Estou usando sempre a palavra terrena porque é diferente de mundana, tá? Então a igreja, ela é estabelecida na terra, ela inclusive,
ela tem que ter ali os aparatos que a terra pede, que a sociedade pede, a porta sendo aberta, um extintor na igreja, luz de emergência, acessibilidade, a forma de se falar com as pessoas, a forma de chamar a atenção, a forma de doutrinar. Então, existem coisas que nós passamos aqui na Terra que elas têm que estar alinhadas numa questão aí de lei, de bom andamento, de ética, com a Bíblia sendo o principal, as Escrituras Sagradas nos fortalecendo, nos direcionando, mas tomando esse certo cuidado. Então, para finalizar, tem aquelas pessoas que se punem, que elas mesmas se punem. Por quê? Porque não aceita a autoridade lhe corrigir. Não aceita a autoridade trazer uma correção com amor, com zelo, com aproximação. Não aceita. Então, tem essa classe de pessoas que, infelizmente, fazem disso uma autopunição, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.